Qual é a base da influência? A base da influência é a persuasão. A gente costuma dizer que a persuasão é a principal ferramenta do vendedor, né? Então, o que seria essa persuasão, né? A persuasão é basicamente transformar um não em um talvez em um sim, né? Então, assim, é transformar aquilo que não era possível de acontecer, trazer para um campo reflexivo da pessoa, do outro, através da minha influência, através da minha persuasão, e a pessoa tomar uma decisão baseada naquilo que eu desejo e que ela entenda que é aquilo que ela queria. Eu desejava aquilo, mas ela entendeu que era aquilo que ela queria. Já a manipulação parte por uma outra premissa, né? É transformar o não logo de cara num sim, e a pessoa sai de uma negociação ao ponto de dizer o seguinte: peraí, cara, eu fui enganado. Acho que fez besteira aí, Eu né? fui enganado. Então, assim, eu acho que o grande desafio desse poder de influência é que as pessoas não estão dispostas a se preparar, e aí eu não estou falando só de técnica, estou falando de comportamento, tá? Para poder influenciar o outro. E a premissa é conhecer, né? Conhecer o outro. Bem-vindo, vendedores B2B. Esse é o podcast Trader em Vendas e aqui nós discutimos estratégias, comportamentos e atitudes para você, vendedor B2B, quebrar as objeções do seu cliente, chegar mais vezes ao sim, vender mais e escalar as suas vendas. Eu sou o Marcos Natel. Eu sou o Rafael Mendes. E o episódio de hoje a gente vai falar como ser uma pessoa mais influente no seu cliente. Boa! Opa, bateu? Foi? Valeu, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Show de bola, cara. Esse é um termo recorrente, né? Que você sempre tá aí falando com o pessoal, com a galera. E recentemente estava fazendo uma pesquisa, né, Rafa? A gente analisando. E essa questão de influência era... É uma das dores latentes. Predominante, baita vendedores, pessoas que estão no processo B2B, que sabem o que é o funil de vendas, como que trabalha, mas muita gente falando sobre que tem dificuldade de chegar, de influenciar o cliente, né? Isso aí é uma coisa comum no seu dia a dia, você percebe isso? Na verdade, eu acho que isso não é comum só em vendas, eu acho que isso é comum na sociedade como um todo. Esse poder de influenciar o outro, né? E aí as pessoas, elas confundem os conceitos, né? Qual é a base da influência? A base da influência é a persuasão. A gente costuma dizer que a persuasão é a principal ferramenta do vendedor, né? Então, o que seria essa persuasão, né? A persuasão é basicamente transformar um não em um talvez em um sim, né? Então, assim, é transformar aquilo que não era possível de acontecer, trazer para um campo reflexivo da pessoa, do outro, através da minha influência, através da minha persuasão, e a pessoa tomar uma decisão baseada naquilo que eu desejo e que ela entenda que é aquilo que ela queria. Eu desejava aquilo, mas ela entendeu que era aquilo que ela queria. Já a manipulação parte por uma outra premissa, né? É transformar o não logo de cara num sim, e a pessoa sai de uma negociação ao ponto de dizer o seguinte: peraí, cara, eu fui enganado. Acho que fez besteira aí, Eu né? fui enganado. Então, assim, eu acho que o grande desafio desse poder de influência é que as pessoas não estão dispostas a se preparar, e aí eu não estou falando só de técnica, estou falando de comportamento, tá? Para poder influenciar o outro. E a premissa é conhecer, né? Conhecer o outro. Olha que interessante, né? O termo no dicionário, influência, fala o quê? É a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações, para referir o poder que uma pessoa pode exercer sobre a outra, tendo a capacidade de agir sobre a outra. Aqui a gente está fazendo uma influência. Você me influencia, eu te influencio, a gente influencia a audiência, né? Devemos utilizar o substantivo feminino influência. Essa palavra significa poder, ação, autoridade, predomínio, crédito, prestígio. Só termos de referências boas, né, Rafa? Concorda com isso? 100%, 100%. A gente costuma dizer o seguinte, que... inclusive, deixa eu pegar aqui um gancho. Eu estava vendo, compartilhei hoje com o meu grupo do Telegram. Se não tá... Tá aqui embaixo. Vai ficar o link aqui embaixo, né? Sabe aquele famoso filósofo suíço, o Rousseau, né? Um cara iluminista e tal. E ele diz assim, ó, aquela frase, eu acho incrível aquela frase assim: aqueles que pensam que sabem são os que não sabem, e os que
agem como não sabendo são os que realmente sabem. Tá? Porque a premissa de quem sabe muito é se conter, falar menos, mas fazer boas perguntas, né? Por quê? Porque só através dessas perguntas que eu consigo conhecer o outro. E quando eu conheço o outro, eu consigo influenciar. Eu consigo influenciá-lo. E sabe qual é o problema dos vendedores? Olha aqui para mim. Look my eyes. O problema... Ele é doido, cara. Não, o problema dos vendedores é o seguinte, ó. O problema dos vendedores é que eles querem vender. É esse o problema. O foco só vender. Toda a atitude é de vendas. E aí, pegando essa análise do Rousseau lá, né, desse filósofo, eu vi uma entrevista do Jordan Belfort, o cara do Lobo de Wall Street, e aí ele falando, cara, que o objetivo dele numa venda, né, num processo de negociação, olhando para a premissa da influência, é o seguinte: eu sei que eu tenho de 5 a 6 segundos para falar as melhores palavras possíveis. Que é nada, que é para ser raw, super assertivo. Boa. Então o que eu faço? Eu escolho perguntar muito antes. Porque quando eu pergunto, eu conheço como a outra pessoa funciona. E quando eu conheço como a outra funciona, aí essas palavras são precisas. Você falou de autoridade, aí eu utilizo essa argumentação para influenciar o outro. Show de bola. Então, galera, a base da premissa é entender o seguinte, que existe por trás uma objeção. É claro que existe um não na mente do potencial cliente. Mas como é que eu entendo o que está contido na mente do outro? Perguntando, questionando, né? É aquela frase, acho que de Sócrates, por favor, editor, corrija aqui. Penso, logo existo, né? Então tem os porquês. Estou pensando. Então como é que eu vou influenciá-lo? Conhecendo você. Como eu influencio você? Perguntando. Qual ferramenta hoje no mundo que pergunta de maneira incrível e faz com que as pessoas interajam com aquilo? O Google. Google, Facebook, no que você está pensando agora? Ah, boa. E aí você vai, é uma pergunta. Ele está trazendo, né? Boa. É uma pergunta, é o poder de influenciar. Então eu coloco alguma coisa, aí o algoritmo já sabe o que eu gosto. Mas daí eu crio já inteligência para entender o comportamento. Tô triste. Opa, o que eu vou... Já era. Eu que gosto, por exemplo, de rock and roll. Então, por exemplo, se eu curti, né, se eu pensei em alguma coisa de rock and roll, os algoritmos já me direcionam para aquilo, porque ele me conhece. E olha a importância isso para um vendedor, né, para ele poder entender qual é o gosto do outro, claro. Do outro, para ele poder criar cenários que atendam àquela necessidade. Cara, porque o produto é isso, né? Como é que eu vou gerar influência sem afinidade? Né? Como é que eu vou gerar influência em alguém que não gosta da minha pessoa? Né? Não, vai ser um detrator da minha persona. Então a base da influência está na afinidade. Para entender a afinidade, eu preciso conhecer o outro. Para conhecer o outro, eu preciso o quê? Fazer perguntas. Show. É isso. Rafa, a gente comentou... Foi legal a resposta? Pô, cara, sensacional. Legal. A gente tem comentado, e você falou para mim hoje, né, gente, antes de gravar isso aqui, que tem um seguidor seu que tem ouvido as suas dicas, sim, tem sido então influenciado pelo aquilo e ele vendeu um contrato, alguma coisa de R$3.000. Sim. É isso que aconteceu? Sim. Me diga um pouco dessa história, o que é para você em relação a influenciar os seus seguidores, as pessoas que estão nos assistindo e também os seus alunos. Como que tem sido esse processo de influência você? Porque está vendendo conhecimento aqui, né? Está, na verdade, influenciando as pessoas, está podendo tocar vidas, transformar a vida dos vendedores B2B, sim, através de tudo aquilo que você tem de bagagem. E como que é essa questão de influência e como que alguém pega e fala, cara, vendi um contrato de 3.000 por causa das tuas dicas? É mais profundo, porque eu sou um estudioso, então eu vou tentar conceituar algumas coisas aqui. Vou pegar desde o primeiro dia, né? Desde a primeira parte da manhã de hoje. Eu estava no Uber, até comentei com você a história, no Uber, e eu converso sempre com todos os motoristas de Uber, e esse Uber especificamente me disse que ele foi um executivo de vendas de uma grande empresa, Nestlé, trabalhando nessas grandes empresas e tal. E que ele não conseguia voltar para o mercado porque as pessoas o viam como uma pessoa velha, né? Estava velho para o mercado e o custo, ele era um cara caro. E eu comentei para ele que o seguinte, que o papel do vendedor, ele mudou, ele mudou, né? Ele não é só um apresentador de produto, como era há 30, 20 anos atrás.
Porque esse papel de apresentar o produto e de influenciar em questão de atributos e benefícios do produto, a tecnologia faz isso muito bem hoje. Quando a gente fala em influência hoje, século XXI, com o advento da tecnologia aí, cara, você tem conteúdo de tudo que você quiser, tem conteúdo. Qual é o seu papel como influenciador ao ponto de fazer um garoto com simples vídeos, né, com vídeos vender R$3.000 de negócio? Seu papel é mudança de status quo. Você precisa mudar o status quo. Você precisa dizer algo que ele ainda não sabe, mas que talvez ele já tenha escutado, mas quando ele te escuta, ele escuta de uma outra forma. Ele escuta de uma outra forma. Então, quando eu recebo esse tipo de feedback, para mim é incrível. É entender que aquilo que eu estou me propondo a fazer realmente está gerando resultado para as pessoas. Que o meu poder de influenciar essas pessoas... E aí, olha que loucura isso. O meu poder de influenciar está muito vinculado ao meu comportamento, a quem eu sou. Né? Eu acho que o próprio Érico Rocha fala isso, né? Que mentiram pra gente durante muitos anos, né? Na nossa história brasileira. Então, assim, o ser humano ele tem a sensibilidade de descobrir quando o outro está mentindo. Né? Ele detecta, né? Ele tem um radar para isso. Então, como é que eu consigo influenciar com o meu comportamento? Quando eu sou verdadeiro. Né? Quando aquilo que eu estou falando transmite aquilo que eu sou. Então, o fato dele vender, né, o menino nunca tinha vendido, vendeu R$3.000 e as vendas estão acontecendo, é porque quando ele consome o meu conteúdo muda o status quo, mas ele olha para aquilo que eu estou fazendo e fala, cara, esse cara é real, esse cara realmente vive aquilo que ele está pregando. Então, se você quer influenciar, use tudo aquilo que eu falei, mas viva aquilo que você está falando. Viva isso, tá? Apresente resultados na sua vida ou no ecossistema das pessoas que você convive, porque aí você consegue influenciar. Tipo assim, a gente estava brincando aqui agora como vender um curso para quem é magro, né? Vendo um curso de emagrecimento para quem é magro, né? Então assim, o correto seria vendo um curso de emagrecimento para quem é gordinho. Mas as pessoas iriam consumir o conteúdo de quem? De quem já é gordinho ou de quem já está com o shape, né? Por quê? Porque a pessoa olha e fala, é aquilo que eu quero viver. Sim. É real aquilo. Que loucura, né? Você falando sobre a questão da influência, mas parte também pelo princípio do conhecimento, né? Sim. Então as pessoas estão com dificuldade de atravessar barreiras dentro do cliente, sim, porque tá ali faltando conhecimento, que a pessoa não está conseguindo pegar os insights corretos. Muitas vezes eles sabem das técnicas, né? Sabe do produto. Não, olha, meu produto faz A, B, C. Mas não é mais só isso nesse vendedor desse novo século, né? Cara, você tem que aprender muito mais, você tem que estar muito mais antenado na questão da organização, o que pode criar de solução, termos que a gente tem visto, né? Que é o vendedor empreendedor, que ele cria outro, é o status quo sendo quebrado, né? E isso para poder influenciar e ser mais profundo no cliente. Vamos lá. A gente tem um vídeo incrível aqui, né? Mas eu vou repetir para você um vídeo aqui no nosso canal chamado Como se tornar uma máquina de vendas humana. E a gente fala sobre esse vendedor empreendedor, mas ele é um vendedor máquina de vendas humana também. Né? A base da pirâmide de estratégia. Você falou sobre técnica. Eles conhecem técnicas. Mas, essa galera toda aí conhece técnica. E tem internet, tem um monte, né? Muito. E tem muita gente boa falando sobre técnica. Mas o grande segredo está no comportamento e na atitude. Boa. É o comportamento e a atitude que muda, que influencia as pessoas. Né? A gente até conversou esses dias, eu e você, sobre um grande influenciador digital, né? A gente não vai citar nomes, mas que o cara falava sobre alta performance. E aí você falou eu falei assim, cara, o cara sumiu, né? Era um cara incrível assim, sobre alta performance. E é um cara que parou de trabalhar com isso, né? Parou de ter essa alta performance no conteúdo dele. O poder de influência desse cara... Com certeza as pessoas vão questioná-lo se um dia ele voltar. Mas peraí, mas por que você parou? Sim. Então o discurso dele vai ter que ser muito coerente no retorno. Se retornar, eu espero que sim, que é um baita profissional. Boa. Show! Como posso começar a me posicionar para ser mais influente no meu cliente? Porque agora a gente quer aprender a parte prática, né? Esse vídeo tem esse intuito, né? De ensinar as pessoas qual é o início para ele começar a ser mais influente no cliente, porque ele está lá, está numa negociação, então, e ele tem vários elementos em relação à influência, desde do lead que ele recebe, que daí ele vai falar com uma secretária ou vai falar com um intermediador, até ir para um decisor, tem muitas jornadas de influência.
Como é que ele começa a se posicionar de uma forma mais efetiva sobre influência? A gente já falou aqui, acho que o primeiro de tudo é conhecer o seu cliente, né? Conhecer, entrar no contexto desse cliente, conhecer todo o contexto dele e em todo momento do seu processo de vendas, do seu processo de negociação, ele é a prioridade. Ele é a prioridade, é sempre ele, é tudo sobre ele, tá? Então, eu utilizo todo o contexto dele durante esse processo de vendas, desde fazendo perguntas até construindo as minhas palavras, os meus discursos de vendas. Então, o primeiro passo é conhecer profundamente esse cliente, conhecer o contexto dele. Tem um vídeo aqui que eu falo também sobre conheça o mercado, conheça a empresa, né? No caso do vendedor B2B que a gente está falando, conheça o departamento e conheça a persona. Esse vendedor empreendedor que a gente fala, ele domina esses assuntos. E são esses assuntos que vão nortear esse diálogo de persuasão. Novamente, reforçando, as pessoas querem escutar algo que elas nunca tinham ouvido falar ainda. Como que eu vou falar algo se eu estiver na camada da superficialidade? Não vai acontecer. Então eu preciso ser mais profundo, eu preciso dominar tudo isso daqui. Então o primeiro passo é isso. Conheça o cliente, conheça o mercado, conheça o negócio, conheça o departamento, conheça os medos, os sonhos e aspirações dele. O segundo passo, que aí está muito vinculado ao passo 1, conheça a si mesmo. Saiba quais são as suas habilidades. Né? Que saiba uma ferramenta como o DISC, que é uma ferramenta de análise comportamental. Qual é o seu perfil dentro do DISC? Você é um vendedor mais dominante, mais dominador, mais direto ao ponto, mais incisivo? Tá tudo certo em relação a isso. Conheça você. Por quê? Porque quando você se conhece, você sabe como você pode se comportar durante uma mesa de negociação. Aí é o famoso rapport, né? Eu vou espelhar o outro. Então, eu me conheço ao ponto de entender que o outro é mais importante. Então, eu vou espelhar aquilo que ele está fazendo. Então, a segunda dica que eu tenho para você é: faça um autoconhecimento. Se conheça. Entenda quem você é. Eu acho que a terceira dica que a gente falou aqui, cara, é viva isso. Viva isso. Viva isso. Ter brilho no olho, paixão mesmo. Viva isso. Eu tenho um grande amigo, vou contar uma história aqui. Espero que ele não veja, então não vou dar o nome dele aqui. Então, se ele ver, eu vou mandar para ele esse vídeo. Um grande amigo que ele trabalhava vendendo produtos financeiros, tá? E o discurso do produto financeiro dele era: tenha uma estabilidade financeira e construa um patrimônio. E aí, cara, ele foi fazer uma visita para um médico, né? Um médico que morava numa mansão. E esse meu amigo tinha um Celtinha, um Celta. Um carro normal. Popular, um carro popular. Só que o carro dele estava bem judiado, como a gente fala aqui no Paraná. Né? Tava bem danificado. E aí, olha só, ele estacionou o Celta na frente da casa desse médico. Só que ele não sabia que o médico não estava em casa. Então, quando ele chegou na frente da casa do médico, ele ligou e falou: olha, já cheguei na sua casa. E o médico falou assim: olha, tô chegando, em 5 minutos, me espera aí na frente. O que ele pensou? Ele entrou em desespero. Ele falou: cara, eu vou falar sobre construir o seu patrimônio. Vai dar ruim, vai. Construir o seu patrimônio, né? Cara, tenha uma estabilidade financeira. E a hora que o cara me vê, o meu carro não vai ser coerente com o meu discurso. Puxa. Ele fala que foi a pior visita que ele já fez, porque ele não estava preparado emocionalmente, por isso que é tão importante conhecer a si próprio. Ele poderia ter mudado o discurso dele, né? Em algum momento, sei lá, usar como o produto dele, um dos discursos de vendas é: tenha dinheiro barato. Ele poderia ter usado por viés do dinheiro barato. Então você usa essa ferramenta como uma ferramenta de troca dentro do mercado financeiro. Então ele emocionalmente não se conhecia, então ele foi destruído para a reunião. Então assim, essa importância de viver aquilo que você está pregando, cara. E ser inteligente emocionalmente, porque vai ter situações adversas e fazer essa mudança. Ele não teve o poder de influenciar esse potencial cliente. Ele poderia ter usado case de sucesso. Olha, eu tenho pessoas iguais a você que usam o mesmo produto no viés de dinheiro barato e que está tendo sucesso. Aí ele seria coerente com o discurso dele. Show. Legal. Foco então no cliente. Total, conheça ele. Que é aquela coisa profundamente. Muitas vezes os vendedores começam a pecar, né? Eles não estão influenciando direito porque ele está com foco nele. Ele está no boleto que
tem que pagar, tem que bater a meta, o chefe dele vai ligar para ele. Cara, ele tem que fazer ligações de follow-up durante o dia. Receber o lead ruim que o SDR mandou, aquela coisa toda. E não tem discurso, não tem desculpa para não focar no cliente, né? Hoje você tem ferramentas aí que você consegue stalkear o cliente. É o próprio LinkedIn, Instagram, Facebook, você consegue estudar um pouco sobre o cliente. As empresas têm site, então você pode estudar missão e valores das empresas para entender também, tá? Então conhece o cliente, é fundamental. Foco lá então, né? Saiba do seguinte, os algoritmos conhecem o cliente. Sim. Você precisa conhecer, precisa comportar um pouco mais máquina agora, né? Entender dados. E é o baita aprendizado nisso. Quando você está rodando ali o stories do Instagram, as propagandas que aparecem para você, elas estão voltadas por teu perfil, aquilo que você consome. Então, é aprendendo, porque o algoritmo já identifica, ele já te manda conteúdo em relação a isso. Mesma coisa em vendas, né? É conhecer o cliente. Ele vai lá, às vezes só entrou no site, mas às vezes é pouco, né? Sim. O que ele, cara, vai no LinkedIn, vai aqui, tenta conversar com alguém, veja o perfil, analisa o perfil. Foco no cliente, né? Mas o algoritmo vai mostrar o que para ele? Um produto. Sim. Ele vai gerar uma conexão afetiva. Que jamais... Cara, o poder de... Aqui, ó. Aqui é a discussão acadêmica. Que o vendedor vai morrer, vai ser substituído por máquinas. Eu realmente espero que não. Eu espero que não. Sou vendedor de natureza? Não sei se a inteligência artificial vai chegar nesse ponto. Talvez sim. Eu não sou um futurista, eu sou um vendedor. Mas aqui está o segredo do vendedor. O algoritmo faz uma parte. Mas a conexão afetiva, você tem esse poder, porque você negocia com pessoas, você vende para pessoas. Então, sim, conheça o cliente. Segundo passo é se conhecer. Total. Você até falou, né? A ferramenta diz que tudo, muitas vezes, a pessoa não sabe nem qual o perfil que ela tem para poder trabalhar perante o cliente. Então, ele é mais, você falou, mais agressivo, ou mais incisivo. Mais estável, né? Ou mais cultural, né? Você vê, ó, quando ele não se conhece, vamos supor que ele é mais... faca na caveira, bora, vou chegar lá. Só que e o cliente que não é assim? E o cliente que é relacional, que é gente fina, e o cara quer chegar na venda final, mas o cliente está querendo acolher. Cara, tudo errado, né? Cara, quando você não se conhece, a culpa é sempre do cliente. Não, mas o cliente não quis... O vendedor gestor, você está vendo esse vídeo? Se o seu vendedor diz que a culpa é sempre do cliente... Não é porque ele não domina técnicas, é porque ele não domina as emoções dele. Ele vai falar, não, o cliente ficou me enrolando lá, ficou 2 horas falando comigo. Ele não tem essa visão empreendedora. Olha que loucura. Cara. Tá? Então, o vendedor com uma boa desculpa é porque ele não se conhece. Lógico que tem uma responsabilidade do cliente, mas é fundamental se conhecer. Show. E o terceiro é? O terceiro, eu falei qual que foi o terceiro, vamos ver se você lembra. Agora eu não lembro. Você me lembra, editor? Primeira é... Revisa pra mim, volta. Terceira dica que a gente falou aqui, cara, é viva isso. Viva isso. Viva isso. Ter brilho no olho, paixão mesmo. Viva isso. A primeira é conheça o seu cliente, né? Profundo, conheça a si próprio. E a terceira é viva aquilo que você está pregando. Show. É estilo de vida, comportamento e atitude. É o lifestyle. Eu amo vendas, né? Sim. Pô, até na pesquisa ali que a gente estava identificando. Acertei? É isso? Cara. Coloca aquele barulhinho do Telegram assim, ó. Na pesquisa, e você pode, né? Com certeza, quem está do outro lado, tem muita gente que está trabalhando só por necessidade, né, Rafa? Ah, claro. E é o normal, isso é... preciso trabalhar com vendas e tal, tudo. Só que daí não vive aquilo, né? Não é visceral, não está pulsando mesmo, né? Não está no sangue vendas, né? Não, na verdade, eu já falei isso, né? Infelizmente, como ele não está tão resolvido com ele mesmo, cara, qualquer trabalho vai ser caótico assim para ele. Qualquer trabalho. Eu já falei isso, né? Não precisa postar no meu feed, mas assim, cara, você é pago por aquilo que você faz, não pelo propósito. Mas é o propósito que move aquilo que você faz. Então se conheça. Boa. Porque a experiência vai ser incrível. Vamos lá, gente, né? Que nós dois trabalhamos juntos aqui. Segunda-feira e as pessoas estavam descansando aqui, né? Semana de carnaval, esse vídeo foi... A gente estava aqui, ó, ralando. Terça-feira a gente estava ralando. Mas não estava ralando, estava sentindo prazer fazendo aquilo que a gente faz. Entende? Tá muito ligado, família, trabalho e tudo, né? Porque a gente ama aquilo que a gente faz. Aí tem a ver com o propósito, né? Total. A pessoa se encontrar nela... numa razão do porquê que ela acorda de manhã, porque ela faz aquilo, né? Total. Pô, show de bola, cara. Aonde que estão, né? Aonde que estão
dentro da empresa, dentro da negociação, esses maiores gargalos de influência, né? Você está com pessoas, você acabou de, né, citar sobre se conhecer ou conhecer o cliente, mas quem seria esses gargalos? Qual que é a dor, né? E se você tem um gargalo muito forte aí, que você fala, cara, eu não consigo, deixa nos comentários aqui, porque isso faz diferença, a gente quer ouvir, né? O Rafa tá constantemente disponível. Manda aqui, manda a gente conversar. É isso aí, cara, é professor, é a vontade de poder contribuir. Quem seriam as pessoas que ele deve mais influenciar nessa negociação? No B2B especificamente, a gente fala que no B2B você precisa vender para o C-Level, né? Então, C é de Chief, né? Chief. E Level é nível, tá? Então, CEO, CIO, CTO, CFO. É quem decide o negócio. São funções dentro de uma organização que tem o poder de decisão. Boa. Ou que, no mínimo, o poder de influência do cara é muito grande, né, dentro de um conselho, dentro da organização. Ele é um influenciador, mas um influenciador que tem esse poder de voto importante dentro da empresa. Então, assim, a primeira pessoa, cara, que é fundamental influenciar é o C-Level. Eu não sei o que você vende, cara, se você vende para RH, é fundamental falar com essa gerente de RH ou com essa diretora de RH, porque ela é quem vai assinar a tua proposta, ou ela quem vai dizer para o compras, ei, compras, esse aqui é o fornecedor que eu mais gostei. Sim. E aí você vai ter que negociar com o compras, brother. E aí o compras é um dos calcanhares de Aquiles, né? É o terror das vendas, né? Então, assim, a primeira pessoa a ser influenciada é o C-Level. E o telefone aqui, né, gente? Só um pouquinho. Tudo ao vivo. Quer atender? Vamos ver se for ligação. Aquelas as gafes as gafes? Dá aquela... Deixa aí. Alô? Boa tarde, quem fala? Se for negociação, você tá filmando já, né, cara? Vai ser ao vivo. Ô Felipe, tudo bem e você? Influência, vamos ver a influência se tá boa. Aí você acelera. Tá ótimo, eu agendo um contato para segunda-feira então, Tá bom. junto com o Diogo, e a gente bate um papo em alinha aí os próximos passos juntos. Tá bom, queridão. Obrigado, tá? Fechou, eu que agradeço, cara. Um abraço, bom final de semana. Pra você também. Um abraço. Tchau, tchau. Isso daqui eu acabei de ser prospectado, né? Uma ligação com o C-Level. Olha, o vendedor tentou falar com o C-Level. Quem decide? Quem decide, né? Então aqui, ó, case real, né, na nossa gravação aqui. Então ele fez um contato com o C-Level. Segunda pessoa, né, de persuasão dentro de uma empresa é aquilo que a gente estava falando, do departamento de compras. E aqui é conteúdo para falar uma semana, né? Como contornar o cara de compras ou como ganhar o cara de compras. Mas eu vou dar uma dica rápida. Posso? Sim. Posso? Por favor. Você gostaria de escutar? Manda ela. Então a dica que eu dou para você em relação ao departamento de compras, uma dica mestre aqui para você é: monte 3 cenários. E por que 3 cenários? Porque você está provocando aquilo que a gente chama de contraste. Ele vai começar a comparar você com você mesmo. Você está dando o poder de escolha dentro do seu cenário. Por quê? Porque aí ele compara você com você mesmo ao invés de comparar você com os outros. Quando você tem 3 cenários aqui na sua proposta, ele vai comparar os outros com você. Porque e aí você foi mais influente nisso, em mostrar mais soluções, né? Mais poder de escolha. Boa. Mais poder de escolha. Então ele vai olhar para o outro e vai falar assim, peraí, o valor desse daqui é o cenário iniciante do Rafael. Entende? E mesmo assim ele está cobrando mais caro. Peraí, não, o Rafael está vencendo aqui. Tá? E o que acontece? O compras pode falar o seguinte, cara, me manda uma proposta só com um cenário. Mas o que é legal? Ele já leu os outros cenários. Então, se ele está pedindo uma proposta somente com um cenário, é porque ele já leu os seus outros cenários. Tá? Então, a dica que eu dou para você no compras, uma dica de influência é monte 3 cenários. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos aqui. Então, fica ligado, se inscreve, compartilha o tempo inteiro aqui os nossos vídeos. Boa. Albert Mehrabian fala sobre a linguagem corporal, que muitas pessoas já sabem sobre isso, mas é importante a gente entrar a fundo porque tem a ver com influência, né? 7% é linguagem verbal, então o que a gente está... O texto, né? O que a gente está falando aqui representa 7%, 38% tom de voz,
gente pode falar mais tranquilo, ou vamos agitar, vamos fazer a coisa acontecer. E 55% é a linguagem não verbal, que é, então você pensar que 93% é aquilo que não é palavras, né? Sim. Então, o que eu queria saber... Não é o que você diz, é como você diz. Exatamente. Uhum. Como desenvolver, então, nesses 3 itens para a gente poder fechar esse raciocínio de influência? Na linguagem verbal, como que eu posso ser mais influente? Que são as minhas palavras, né? Beleza. Como ser mais influente? Fato. Como ser mais influente na linguagem verbal? Fazendo perguntas e, assim como Jordan Belfort falou, escolhendo as melhores palavras possíveis para ser assertivo. Tá? Eu já falei em alguns vídeos aqui. 70% o cliente fala, 30% você fala. Dos 30%, 25% fazendo pergunta e 5% sendo extremamente cirúrgico na sua análise, no seu discurso de vendas. Tem que ser sucinto, nada de enrolação, tentar justificar o preço. Direto ao ponto. Muitos dos vendedores ficam patinando ali nisso, né? Falando. Direto ao ponto, tá? Então, cara, dessa porcentagem, 7% de palavras, 7%. Né? Cara, saiba que a boa parte disso é fazendo perguntas e depois sendo extremamente cirúrgico. Então, a primeira forma de desenvolver, que o Dr. Albert Mehrabian falou, em relação a ser influente com a fala, é fale menos, né? Faça mais perguntas. Boa. Mais perguntas e seja cirúrgico nas suas respostas. Você tem algum exemplo disso, né? Você que está bem dentro, né, desse universo de vendas, algum cliente, alguma coisa assim que você percebeu que ele mudou o discurso e a coisa começou a funcionar? Sei, eu tô dando uma consultoria para um amigo eu não dou consultoria, mas esse é um amigo que me pediu, né, que a gente está acompanhando. Ele é da área de estacionamentos. E ele foi negociar um estacionamento com um potencial cliente. E ele me disse que no passado, e aí eu fui perguntando para ele um monte de situações, ele me disse que no passado, ele falava assim, não, eu tenho um monte de proposta. Eu falei, cara, ter um monte de proposta não é sinal que você tem previsibilidade de fechamento. Eu falei, deixa eu tentar entender, como funciona a sua proposta? O cliente pede a proposta ou você oferece a proposta? Aí ele me disse, eu ofereço a proposta. Mas em raras exceções o cliente pede a proposta. Eu falei, nos últimos 3 meses, quantas reuniões você fez? Ele falou, 30. Das 30, quantos fechamentos você fez? Nenhum. Falei, opa. Aí eu olhei e fui fazendo perguntas para ele. Eu entendi que o cliente, quando pedia a proposta, era para despistar esse cara, né? Despistar o meu amigo. Então assim, me manda uma proposta. Então, tipo assim, cara, eu não sei dizer não. É quase uma rejeição já, né? É uma rejeição. Se a pessoa não mostrou uma intenção... Não é nem uma objeção, né? Ele mandou uma proposta. Boa. Segundo item, quando ele oferecia a proposta, o que acontecia? Porque ele não gerava afinidade. Por que ele não gerava afinidade? Ele mesmo, quando eu falei para ele sobre essa porcentagem de fala menos, ele falou, cara, é quase um monólogo, só eu falo. E só eu falava o tempo inteiro da minha empresa, daquilo que eu estava fazendo, do sucesso que eu tinha e como era o sucesso. E falava muito pouco do cliente. Falava muito pouco do contexto. E aí eu fiz essa mudança, né, de mindset, de mentalidade com ele. E ele foi, agora, 15 dias atrás, fazer uma visita. E eu falei assim, cara, você vai descobrir que você foi muito bem nessa primeira reunião, quando você ganhar o direito de gerar uma proposta. E aí eu falei assim, e mais do que isso, quando você falar para o cliente que você não vai mandar a proposta, você vai apresentar a proposta para ele. Porque ele falou assim que a reunião de apresentação nunca acontecia. Eu falei, você não está gerando valor, você não está gerando afinidade. Eu falei, então o que você faz? Ganhe o direito de gerar a proposta. E aí ele foi na reunião. Ele falou que o cliente falou 80, ele falou 20. Eu falei, boa. E no final o cliente falou assim, cara, eu quero saber mais. Como é que a gente pode fazer para ser cliente de vocês? Uau. E ele falou, cara, o próximo passo é uma proposta personalizada para você. Só que tem que ser presencial. Ele falou assim, não, eu quero receber você aqui de volta. Então esse é um case de sucesso. Olha que legal. Então, ajustou, tem a parte técnica, né? Claro, mas tem a comportamental. Se ele não entendesse isso, o jogo não ia virar de forma alguma, né, nas palavras. Né? Ele se conhece porque ele faz terapia, então ele entendeu que ele é uma pessoa ansiosa. E que essa ansiedade dele com o cliente lá na frente o atrapalhava. Então, como ele já se conhecia, ele falou, peraí, cara, eu entendi porque eu falo demais, porque eu sou muito ansioso.
Então eu vou me conter mais na reunião. E vou brincar de psicólogo, eu vou ser o psicólogo fazendo perguntas. Então é bem legal mesmo. Voltou exatamente nas 3 dicas, né? Sempre. Que é conhecer o cliente, mas se conhecer também, cara, processo Sempre. fundamental da influência, né? Sempre. Show de bola. Então, a gente tem isso foi os 7%, que são as palavras, aí a gente tem o quê? 38% tom de voz. Como que eu posso melhorar o meu tom de voz? Eu aqueço minha voz? O que eu tenho que fazer, Rafa? Estou na frente do cliente. Como é que minha voz... Ou eu tenho que engrossar? Mas e se ela é uma vendedora mulher? Como é que funcionaria isso? Estou na frente do C-Level. Como é que eu modulo isso? Com as intenções, emoções, enfim? Essa é uma pergunta bem difícil de se responder, porque a gente pode ter um aspecto físico, né? Um aspecto da própria pessoa, né? A gente tem uma voz um pouco mais suave, né? Ou mais aguda, e aí ela está numa reunião com alguém que tem um grave, né? E aí, como modular a minha voz em relação a isso? Eu acho que a questão da voz ela está muito vinculada a se conhecer também, a procurar uma fono e tal, mas eu acho que você pode analisar a questão de energia. E quando eu penso em energia, eu penso em tom de voz. Certo? Então, assim, eu posso ter uma voz aguda, eu posso ter uma voz suave, mas que nível de energia o meu cliente do lado da minha frente está? Então, assim, para eu modular a minha voz, eu preciso modular a energia que ele tem. Então, assim, se ele é um cara mais direto ao ponto, e aí, tudo bem? Vamos lá? Tal? Olá, boa tarde. Vamos lá. Estamos aqui à sua disposição. Não posso... eu não vou conseguir. Se eu ficar divagando, já... Bota aqui, edição. Bota aqui o Anderson Silva falando. É um problema sério, né? Eu todo desse tamanho aqui com essa vozinha, né? Não tem como mudar a voz do Anderson Silva. Não tem como. Sim. Certo? Mas não deixa de ser um bom lutador, né? Mas e por que os caras têm medo dele quando vai lutar? Porque ele sabe, cara, como modular a energia dele. Pô. Quando ele fica frente a frente com um lutador aqui, a postura é outra. Ele não precisa falar nada, mas a energia dele, cara, tá pronto para a batalha. Então, se o Anderson Silva, cara, consegue fazer isso e é um dos maiores lutadores de todos os tempos, por que você não consegue? Então, pense nessa modulação de energia, tá bom? Tá. Bota o Anderson Silva aqui. Falando ainda. Show. E a gente chega aos 55%, que é a linguagem não verbal. Então, tudo aquilo que eu não estou falando, estou comunicando. Sim. Como que funciona isso perante o cliente para influenciá-lo? Né? É a minha roupa? Eu cruzo a perna? O cliente colocou a mão do lado, eu coloco a mão do lado? É só isso mesmo que teria que fazer? Então, eu acho que todo o processo ele precisa ser intencional. Né? Todo mundo fala muito sobre rapport. Né? E o que é rapport? Né? Uma palavra de origem francesa que fala sobre gerar conexão. E dentro do rapport, muita gente fala sobre espelhamento, né? Que é uma técnica dentro do próprio rapport aqui dentro. E sim, é fundamental espelhar. Né? Você não vai para a torcida do Flamengo com a camiseta do Vasco, ou para a torcida do Atlético com a camiseta do Coritiba. Então, assim, esses movimentos que a gente está falando aqui, ele é fundamental você entender o nível de movimentação do outro também, tá? Do outro. Então, esse olhar clínico do outro, essa percepção do outro. Por isso que é tão importante falar pouco, cara, no processo de vendas. Porque quando eu falo muito, eu não estou prestando atenção no outro. Por isso que é tão importante saber fazer perguntas. Porque quando eu faço perguntas, ele vai dando sinais para mim. Ele não vai só falando, ele não vai só verbalizando. Ele vai mostrando movimentos aqui também. Então, o seu papel em relação à linguagem não verbal, essas perguntas, ela te dá tempo para você analisar essa linguagem não verbal do outro. E para você espelhar essa linguagem não verbal do outro. Com o objetivo do quê? Com o objetivo de condução. Com o objetivo de conduzir para aquilo que você quer. Né, para essa persuasão que você quer, para essa influência que você quer. Então o segredo da linguagem não verbal é percepção do outro. Mas ela está conectada com a primeira área lá que eu falei. Né? A primeira dica de conhecer seu cliente. Como que eu faço essa percepção aqui da linguagem não verbal? Perguntando. Porque quando eu pergunto, eu observo. Quando eu observo, eu consigo espelhar o que o outro está fazendo. Entendeu? Show. Mas se eu estou, né, enfim, para que a audiência possa entender, para que eu também possa entender. Se eu estou lá
detalhes, né, da minha postura perante o cliente. Se essa reunião, geralmente, essas reuniões acabam sendo sentadas, né, ou depende do projeto. Mas se eu estou sentado, eu cuido para que meu celular não vibre, eu foco no cliente, olho no olho, para poder gerar essa conexão. Estaria também nesses atributos que a pessoa estar presente, estar concentrada naquilo e não devagar, porque ele pode perder informações úteis, ou ele tem um briefing, coisa nesse sentido, Rafa? Sim, sim. Você precisa ser uma personalidade agradável, né? Boa. Primeiro de tudo, para você ser uma personalidade agradável, você precisa estar se importando com o outro e estar conectado com o outro. Eu vou dar um exemplo para você aqui, ó, de espelhamento, ou de rapport, que todo mundo fala aqui. Cara, tem uma sobremesa que eu odeio. Eu odeio sagu. Odeio sagu. Eu tenho trauma de sagu. E eu fui num jantar, muito legal, de uma casa, de uma socialite. E aí, cara, foi incrível e ela me serviu o sagu de vinho. Ela colocou no meu copo o sagu de vinho. Ai. E aí? Ai. Porque pode acontecer isso no cliente, né? Claro Você não acontece. toma café, Claro. toma um café. E agora? E aí? Boa. Cara, assim, por entender esse conceito de personalidade agradável, eu comi o sagu. Eu comi o sagu. Tipo, vou ter que comer o sagu. Não, é pior, ela colocou mais um pouco, né? Ah, meu Deus! Não tinha jeito. Boa. Eu comi o sagu. Mas assim, tem pessoas que têm problema. Então assim, eu acho que é importante você ser verdadeiro. Ser verdadeiro, Boa. observar o outro, tentar espelhar o máximo possível do outro e no processo ser verdadeiro. Não que eu não fui falso. Sim. Eu não gosto, mas eu não tenho nenhum problema de comer, né? Não tem nenhuma questão fisiológica comigo. Sim. Eu comi porque eu queria ser uma pessoa agradável, mas não quer dizer que eu vou comer de novo. Boa. Entendeu? Também isso tem a ver com o que você falou, se conhecer, né? Sim. Respeitar até onde que eu posso ir. Sim. Não, pô, até aqui eu não vou. Não vou ir. Não tem problema isso, né? Não. Em ser verdadeiro com o cliente, né? Não, claro que não. É só o cliente que manda. Não, é uma relação a dois, né? Sim, sim. Até eu recebi uma mensagem uma vez no meu Instagram, como vender para pessoas de outros países, né? A minha resposta foi: conheça a cultura daquele país. Show. Vender para um oriental é diferente de vender para um americano ou vender para um brasileiro. É completamente diferente. Então conheça a cultura. Falar na linguagem dele, né? Dele. Os russos, né? Acho que tem a tradição de dar os homens dão beijo no rosto um do outro, né? E aí, cara, você não vai dar beijo no rosto? Boa. Né? Então acho que é importante conhecer. Show de bola. É isso aí, Rafa. A ideia é realmente aprender e esperamos que esse conteúdo faça a diferença nas tuas negociações no dia a dia, que o teu poder de influência ele possa realmente ser maior, né? Esse é o nosso desejo. A gente fica aqui falando um bom tempo, um conteúdo grátis desse, né? É para poder influenciar também, né, Rafa? Muito. É uma ferramenta, né? É afinidade. Boa. A gente está dando, né? Dando conteúdo para influenciar você que consome nosso conteúdo aqui. Show. Se você chegou até aqui, assina o canal, vai ali, ó, pega o dedo aqui, ó, e vai nas notificações, verifica se está recebendo. Entra no grupo Telegram, né, Rafa? Sacadas diárias lá sobre vendas, sobre máquina de vendas, sobre crescimento em vendas, sobre comportamento de vendas diariamente. Específico vendedor B2B, né? B2B, para você que vende para uma outra empresa. Show Sim. de bola. É isso aí, galera. Muito obrigado, Rafa. Valeu. Valeu. Sensacional esse conteúdo. Tamo junto. E compartilha para teus amigos vendedores, para essa galera aí aprender mais sobre esse universo. Cara, metralha o dedo aqui nesse like. Metralha, ok? Porque a gente faz com muito amor esse conteúdo para você. Tá bom? Tamo junto. Fui. Valeu.